Você também sente que suas fichas para apostar em algo novo estão acabando? Tem aquela sensação sufocante de que se você mudar de rota agora, o tempo vai passar e você vai ficar para trás? Estamos cada vez mais nos sentindo atrasados com 25, 30, 35 anos. Isso porque as redes sociais têm nos mostrado um sucesso precoce. Mas vem cá, que eu vou te tirar dessa bolha e te mostrar o porquê você não deveria estar se sentindo atrasado, independente da sua idade. Você sabia que a estatística mostra que a idade média onde as pessoas atingem o marco de serem milionárias entre 57 e 59 anos? E um dado mais interessante ainda, você sabia que a idade média das pessoas que empreendem no Brasil é de 44 anos? Então, se você está aí aos 30 anos se sentindo atrasado, eu acho que você deveria parar um pouco mais, sentar e respirar. Porque, na verdade, aos 30 anos, a sua vida está só começando. Por que será que a gente tem desenvolvido tanto medo de recomeçar? É o medo do julgamento? Ou é o medo de admitir que aquele caminho antigo não serve mais, que a gente não se identifica mais com ele? Faculdade, carreira, casamento e filhos, nessa ordem. É engraçado que tudo aquilo que foge desse padrão, tudo aquilo que foge dessa referência, acaba sendo levado e sendo considerado um fracasso. Mas e se no final das contas o fracasso for seguir o plano de outra pessoa? Será que a gente não está se pressionando demais? Talvez até mais do que a própria sociedade? Eu estou começando uma faculdade agora, né? E claro, eu vou falar aqui para vocês e vocês vão falar: "Ah, mas você é muito nova". Mas por anos eu carreguei um medo de que eu poderia estar atrasada, de que eu poderia não gostar disso, então eu vou fazer esse curso, mas e se eu não gostar disso depois? Eu vou fazer esse curso, mas e se eu estiver atrasada? Se eu estiver fazendo a escolha errada? Eu vivia como se a vida ela tivesse uma linha de chegada, correndo contra um tempo que eu definia pelo sucesso que eu via dos outros nas redes sociais. E isso me privou de viver muitas oportunidades. Intensificou em mim aquela sensação de ser inútil, de se sentir perdido mesmo, sabe? E eu comecei a olhar para mim mesma e falar: olha, tá na hora de você começar a viver a vida. E não só de correr contra um tempo que não existe. Então eu precisei parar para fazer esse exercício de olhar para mim, de olhar para dentro, falar: olha, vive, sabe, vive esse movimento, aquilo que Deus vem colocando no meu coração, aquilo que Deus tem me proporcionado de oportunidade na vida. Eu não sei qual é a sua crença, mas é muito importante a gente viver esses movimentos que vão acontecendo, essas oportunidades, essas coisas que vêm surgindo no nosso coração e que por muitas vezes, por conta dessa pressão da sociedade e por conta desse padrão cultural que nós temos, a gente acaba deixando isso de lado. E isso vai só juntando poeira lá. E eu sou uma pessoa muito hipervigilante. Então eu fico o tempo todo: nossa, mas será que eu preciso, é isso mesmo que eu devo fazer? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Será, será, será? Então eu fico sempre pensando no que pode dar de errado. E isso acaba me limitando muito. É claro que hoje eu estou conseguindo trabalhar isso cada vez mais, mas não significa que esse medo ele foi embora. Ele está aqui, bem pequenininho e menor do que ele era, mas ele ainda está presente. Eu queria trazer um dado interessante de que enquanto a gente está se achando velho demais, você sabia que a estatística das pessoas que voltam aos estudos, né, seja por uma segunda graduação, primeira graduação, está na média ali de 30 a 40 anos. Então tem crescido a quantidade de pessoas que aos 30 e aos 40 anos retomam os estudos. E isso tem acontecido também por uma questão de maturidade, por uma questão de bagagem, porque vários especialistas, inclusive, mostram que quando você muda de carreira, quando você muda de rota aos 30, 40 e 50 anos, você não está começando do zero. Não é como uma pessoa de 17 até de 20 anos que ainda não teve muita experiência de muitas coisas na vida, que ainda não sabe o que quer. Nessa idade, você já tem uma bagagem
que vai te falar: "Olha, isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui me mostrou a minha essência, é para esse lugar que eu quero ir agora". E eu tenho acreditado cada vez mais que a solução para nossa evolução e para encontrar aquilo que brilha aos nossos olhos, não é parar de sentir medo, porque o medo, de alguma forma, ele nos impulsiona. Então, se eu tenho medo de aparecer nas redes sociais, o medo ele vai me impulsionar a treinar mais, ele vai me impulsionar a dar o meu melhor. Então, o medo ele pode ser desde que controlado, ele é muito positivo para que a gente vá em busca daquilo que a gente quer. Porém, o problema tá que a maioria de nós tem esse medo tá assim exorbitante, ele tá desproporcional, ele tá disfuncional. Então, ao invés dele impulsionar a gente para frente, ele tá pegando a gente e nos colocando os nossos sonhos, colocando aquilo que a gente tem vontade de testar na vida dentro de uma caixinha e guardando aquilo lá debaixo da cama. E eu acredito muito que encontrar uma nova métrica de sucesso é algo muito benéfico para gente, porque você passa a viver de uma outra maneira. E eu acho que é muito benéfico também a gente viver novas experiências e se permitir viver o movimento da vida, sem ficar correndo o tempo todo, sem ficar naquela pressão de preciso fazer isso daqui dar certo, não tem volta, acabou. Porque a maioria das coisas não é marcado em pedra. A maioria das coisas, se amanhã eu falo, olha, eu fiz isso daqui, mas eu não achei que isso daqui me trouxe o propósito que eu esperava e que eu gostaria, eu posso simplesmente mudar. Claro, não é fácil, existe logística, tem todos os fatores envolvidos aqui nessas questões de mudança, mas aqui eu estou falando mais em relação ao medo que a gente se coloca, a essa hipervigilância, a esse medo de testar, a esse medo de recomeçar. Muitas vezes é parar para se encarar no espelho e falar: "Mas o que que eu gosto? Poxa, mas o que que tem brilhado os meus olhos ultimamente, nos últimos 6 meses, no último ano?". Acredito muito que o sucesso dessa idade em diante, né, não está relacionado a ter tudo bem resolvido, está relacionado a ter coragem de mudar. Porque muitas pessoas acabam ficando em relacionamentos, acabam ficando em empregos, acabam ficando em hábitos, em carreiras que não fazem mais sentido só porque já passou tempo demais. Não, mas poxa, 20 anos de carreira, eu vou jogar isso fora agora. Nossa, mas tantos anos de relacionamento, não, vamos, dá para continuar aqui. Nossa, mas eu sempre fiz essas mesmas coisas, aí agora eu vou mudar? A urgência que eu quero te trazer aqui, que eu quero te causar, não é a urgência de resolver a vida, não é a urgência de você sair daqui e falar: "Nossa, não, agora eu tenho que correr para estar resolvendo", mas eu quero te trazer a urgência de parar de viver uma vida que não é sua. De parar de viver uma coisa e que você só está se pressionando por uma questão de padrão, por uma questão de cultura, por uma questão de: "Poxa, mas o que que eles vão pensar de mim se eu mudar agora?". Porque eu acredito que é essa pressão de continuar num padrão que você não se encaixa, que acaba privando de fato muitas coisas boas nas nossas vidas. E o meu caso, por exemplo, com o canal, é um caso muito parecido. É um exemplo que eu poderia encontrar dessa questão de ir postergando aquele sonho, né? Aquele desejo. Porque ninguém na minha família faz isso, ninguém no meu círculo social faz isso. Então é muito estranho eu ser a pessoa que está aqui dando as caras em rede social para conversar, para expor meu conhecimento. Então, ter guardado isso por muito tempo foi também por uma questão de: "Poxa, mas será que não está tarde demais para eu começar? Será que eu não vou passar vergonha? Será que vai dar certo?". E no final eu tenho aprendido muito com essa exposição aqui no YouTube. E não é sobre números, é sobre uma questão de propósito, porque eu tenho encontrado cada vez mais aquilo que faz os meus olhos brilharem. E eu tenho aprendido muito, me desenvolvido muito como pessoa também. Então, se em último caso eu não alcançar minha placa de 1 milhão de inscritos, que apesar de ser um desejo, pode ser que eu não alcance, pelo menos eu consegui viver essa experiência que eu tanto queria. E tá tudo bem também você querer muito uma coisa e quando você viver, você vê que não, poxa, não era bem isso que eu queria.
que foi o meu caso também com a área da saúde. Hoje eu estou retomando para a área da saúde, não esperava que eu fosse falar isso e muito menos tão cedo, mas estou fazendo um curso, de nutrição, que é uma área também que eu tenho aprendido muito nos últimos anos, principalmente pela minha saúde e pelo meu desejo de ter um estilo de vida mais saudável, mas essa decisão só veio depois de muito bater a cabeça e de muito tentar encontrar o meu propósito onde ele não estava. Eu nasci para cuidar de pessoas, eu nasci para orientar pessoas, eu nasci para incentivar, para desenvolver, para estar junto nesse processo. Então eu precisei entender que eu não podia fugir disso. Toda vez que eu fazia isso, eu me sentia extremamente feliz. E é o que acontece quando eu gravo vídeo aqui e tenho a interação de vocês, porque eu percebo que vocês interagindo, vocês só estão alimentando e confirmando o meu propósito de vida. Então eu te motivo hoje, através desse vídeo, a encontrar o seu propósito e a parar de pensar que está tarde demais, porque você não está atrasado. Eu te peço que, por favor, pare e olhe para si, olhe para as oportunidades que você busque uma oportunidade para viver esse ano, um movimento que esteja de acordo com aquilo que você tanto quis fazer, mas que você tinha medo. Eu te garanto que é libertador. E que no final das contas, apesar de dar aquele medinho, aquele frio na barriga, aquilo ali também vem carregado de muita realização pessoal. Eu espero muito que de alguma forma esse vídeo tenha contribuído com você para que você realmente saia daqui e possa fazer suas anotações aí, seus movimentos sobre quais são os próximos passos que você vai dar em relação a essa realização pessoal e a esse propósito, tá bom? Mais uma vez, não se sinta atrasado. Sua vida está só começando. E nunca é tarde para você mudar de rota, tá? Eu acho que é tarde para você ficar sempre vivendo aquilo ali que não preenche o teu coração. Então muda a sua rota, ressignifique a sua rota, mas encontre aquilo que você sempre quis. Obrigada por ficar até o final desse vídeo. Por favor, não deixe de se inscrever no canal para me ajudar a chegar aos 500 inscritos. Eu agradeço pelos 300 inscritos que nós chegamos. E eu te agradeço também se você puder curtir o vídeo, porque isso me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. E também interagir aqui comigo nos comentários, porque me ajuda a não me sentir sozinha nessa jornada. Tá bom? Um beijo e muito obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo do canal.